Vamos dar sequência, então, ao programa Opinião Empresarial, onde estamos tratando do tema logística reversa. Professor Nadim, eu gostaria que o senhor tentasse, de alguma forma, entender essa lei, porque para todo mundo parece que ela está muito dispersa, ela traz muitos sinalizadores, pontua coisas importantes, no entanto, passa para a comunidade em geral como algo que precisa ainda amadurecer demais. Há um ponto que eu gostaria que o senhor especificasse, que se chama responsabilidade compartilhada, ou seja, todo mundo é responsável. Dá a impressão que quando todo mundo é responsável, ninguém é responsável, e é isso que a gente vem sentindo no país. Perfeito, acho que você colocou muito bem, né, como foi elaborada essa lei, né? O item 2 do artigo 2º diz assim: a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da articulação entre poder público, iniciativa privada e demais segmentos da sociedade civil, né? Muito bem, como eu coloquei aqui na nossa conversa informal, eu acho que a lei ela está mais para uma carta de intenções do que para um objeto de efetiva ação, né? Desses 3 elementos responsáveis pela gestão integrada e compartilhada dos resíduos, nós percebemos mais as empresas tendo ações do que especificamente a sociedade civil ou o governo, o poder público. Agora, o que eu entendo, quem é o órgão que consegue fazer o trabalho de massa, né, que consegue mobilizar as pessoas, é o poder público. Tem que partir do poder público esse trabalho, né, em comunhão com a sociedade civil, com as entidades privadas, né, mas falta algo mais direcionado, algo mais claro, né, como nós vamos fazer. A lei ela é muito abrangente, eu acho que ela trata de todos os pontos, né, que precisam ser tratados na questão da recuperação dos resíduos sólidos, né, define princípios, diretrizes, mas falta objetividade, falta um plano de ação, né? O que nós vamos fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, né? Falta essa definição. Aqui em Piracicaba está aí num processo já de finalização para a construção de uma PPP do lixo, ou seja, é uma central de tratamento de resíduos sólidos, encabeçada pelo município, no entanto, que vai ser desenvolvido pela iniciativa privada. Os ambientalistas passaram 2 meses brigando severamente com os representantes do poder público, exigindo posicionamentos rigorosos em relação à logística reversa, à transparência e coisa e tal no processo. No entanto, há legislações conflitantes tratando do mesmo assunto. Tanto assim, por exemplo, a lei estadual traz um parâmetro, a lei de licitações traz outra forma de conduta e a carta de intenção, que é essa lei federal, norteia para um outro caminho. Isso tudo embaraça as pessoas. Como que você tem acompanhado ou conversado com os especialistas sobre essa questão, essa dificuldade geral para compreender o processo? Bom, na minha ótica, eu tenho observado que o município tem tratado com carinho a PPP. Agora, há divergências, né, em todos os sentidos aí, dizendo que não atende à legislação, né? Mas eu entendo que o município está tratando bem, ele está fazendo a parte dele. Eu acho que a discussão tem que estar mais ampliada, eu acho que a população tem que estar participando, para depois a gente chegar num consenso e ver se realmente não atende ou atende, né? Mas na minha ótica eu vejo que está atendendo. Eu particularmente, eu sou fiscal da vigilância sanitária. Quando a gente trata da questão do resíduo sólido dos hospitais, já havia resoluções, RDC, que já atendia a questão do programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Agora, essa nova legislação aqui, a Lei Federal 12.305, ela formata. Então, particularmente, quando a gente vai nos hospitais e notifica, a gente está notificando com base nessa nova lei. Então, nessa questão eu vejo que está sendo bem trabalhado. É um caso específico, né? É um caso específico, né? Agora, a PPP, pelo que eu tenho visto, tenho lido aqui a questão do município, eu acredito que está bem elaborado, está bem elaborado. Agora, precisaria ampliar mais essa discussão,
para poder ver realmente se não está atendendo. Eu, particularmente, não enxergo dessa forma. Eu acho que o município está trabalhando bem. Você que está na ponta ali, na fiscalização, você vê que a cidade, trabalhando localmente, a lei, localmente, você vê que nós estamos avançando, a cidade está avançando, ela está se conscientizando, você falou de hospitais, que é muito importante, as empresas, a sociedade civil, ela está percebendo isso. Existe um avanço, que é uma lei, essa lei de 2010, de agosto de 2010, e ela tem aí um prazo aí de até 2014. 2014, né? Então estamos falando aí que estão aí, né? 2014 aí. O prazo é curto, é curto. Junto com a Copa do Mundo. Então, mas que a gente vê que é um prazo curto, você acha que nós estamos no rumo, num avanço aí para 2014, a gente está aí como bem nessa área? Na minha opinião, eu acredito que nós estamos avançando. Mas não depende só de nós, depende da comunidade, depende das empresas. A questão da logística reversa, por exemplo, ela começa onde? Na produção. Então, a empresa ela tem que pensar o quê? Globalmente e agir localmente. Então, a partir do momento que ela está produzindo esse copo, por exemplo, ela tem que pensar no resíduo. Então, ela tem que se adequar à nova legislação, até 2014. Então, se todos se adequarem, então a lei ela vai ser bem-vinda, né? A Fiesp está vendo esse problema de forma rigorosa, montou inclusive um núcleo para discutir a lei federal. O senhor que acompanhou, né, o trabalho da Fiesp, o senhor acha que a Fiesp é otimista em relação aos prazos, aos procedimentos, Tarcísio? Não, o prazo, eu entendo que precisa haver responsabilidade final do negócio. Enquanto não houver uma responsabilidade, não adianta compartilhar a responsabilidade que não é de ninguém. Entende? Enquanto não fizer, por exemplo, eu vou dar um exemplo, areia de fundição. Eu trabalhei na Dedini e o problema sempre foi, não é a própria areia, é o que vai na areia, lá as resinas, são tóxicas. Que é tóxica lá e fere muito o meio ambiente. Quer dizer, se puser essa responsabilidade do fabricante da resina ser responsável pelo fim dela, a Dedini não teria investido o que está investindo para poder sair da responsabilidade dela, que não é ela só está usando o negócio. Então tem que haver uma lei que responsabilize quem fabrica o equipamento que fere o meio ambiente. Ele que tem que dar a solução. Quer dizer, e aí o consumidor final lá tem que devolver para ele, tem que fazer, porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto não houver a responsabilidade de alguém, o negócio fica patinando. Eu quero, né, no próximo bloco, finalizar com experiências internacionais. Né? Nós temos aí países, a Europa, por exemplo, nesse sentido de consciência, é bem mais avançado que o resto do mundo. E deve haver lá alguma coisa mais definitiva para equacionar esse problema que nós estamos aqui encarando. Mas antes disso, Aversa, o comércio, por exemplo, ele tem lá seus problemas de embalagem e tudo mais, mas me parece que resolve de forma caseira as embalagens do comércio. Com os recicladores espontâneos das cooperativas, ou os catadores mesmo. Então, até que ponto, no comércio parece que resolve, mas até que ponto essa estrutura de espontaneidade, de cooperativas, funciona para resolver um problema de logística reversa no consumidor final? Veja só, olhando desse ponto, Romualdo, a gente vê aí, como você diz, uma maneira caseira de cuidar disso, e que, infelizmente, é o que está funcionando nesse país. A gente vê aí, isso funciona, porque aí virou social. Então você vê aí os catadores, essa reciclagem aí que existe em Piracicaba, existe aí há muito tempo, funciona. Eu acho que a gente está, mas como o Tarcísio disse, eu vejo economicamente, quando a gente fala amplo e fala de resíduo, fala de areia de fundição, por exemplo, como viabilizar economicamente isso? Então, talvez o poder público federal, ele tem que fazer um investimento, como na Europa foi feito, muito grande. Aí nós estamos falando em viabilizar, e isso depende muito do poder público, depende muito do poder econômico. Eu acho que aí nós precisamos, o país ele tem que parar de falar. Eu acho que o governo federal fala, o Congresso agora discutindo lá a reserva legal, discutindo um monte de coisa, mas está virando muito política, tem que agir
e gastar. Eu acho que aí sim o governo ele gasta mal e o fiscalizar, dinheiro né? público. Fiscalizar. Então tem que dar ou com incentivo, que tem alguns incentivos, mas tem que por subsidiar, fazer grandes obras nesse sentido. Então eu acho que o PAC, por exemplo, podia trabalhar fortemente também aí com investimento no meio ambiente, mas investimento econômico, não de marketing. Nadim, seria interessante também que essa questão fosse vista pelo aspecto industrial, ou seja, o Mascarenhas já citou isso daí, você também. Vai precisar profissionalizar a logística reversa e sair do amadorismo, senão nada vai funcionar. Não tenha dúvida, irmão, né? E nós que estamos junto às indústrias percebemos essa movimentação e essa preocupação, né? As indústrias, elas procuram profissionais qualificados, preparados, né? Os cursos de gestão ambiental hoje têm, né, uma participação forte na formação, né, desses novos profissionais, né? Por quê? Porque as empresas, elas estão entendendo que elas têm um ganho financeiro, né? Mas como, né, o Jorge comentou, nós precisamos de mais incentivos, precisamos de mais estímulos, né? Precisamos realmente sair da questão política e colocar técnicos para fazer o que tem que ser feito, né? Legal. Então vamos encerrar agora o segundo bloco e voltamos na sequência, no terceiro bloco, fazendo as considerações finais e tratando desses aspectos, ou seja, as experiências internacionais para questionar o problema da logística reversa.